conhecer verdadeiramente a Cristo. E muitas pessoas conhecem Jesus, muitas pessoas andam com Jesus, mas não conhecem Jesus de verdade, não há uma transformação de verdade. Pedro é um grande exemplo disso. Pedro estava com Jesus, Pedro vivenciou milagres e mesmo assim não conhecia de verdade. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em João 21. Versículo 15, a gente vai ler do 15 até o 18. Tá. João 21, do 15 ao 18. Diz assim: Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: Tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas agora, quando envelheceres, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Amém? Mas antes da gente entrar nesses versículos, a gente vai lá em Lucas 22. Lucas 22, do 33 ao 34, diz assim: E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse-lhe: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu me negues 3 vezes. Quando ele diz que iria com Jesus até a prisão, eu me peguei pensando quantas vezes a gente fala que a gente vai ser com Jesus em todos os momentos. É aquele momento igual agora, durante o louvor, que a gente fica animado, que a gente fica cheio da presença e a gente fala: Jesus, se tu mandar eu ir para o Afeganistão, agora eu vou. Se tu mandar eu ir ali, eu vou. Se tu mandar eu falar para tal pessoa, eu vou. É a hora que você está cheio de coragem e fala: Senhor, eu sou contigo, não importa a situação. Pedro estava nesse momento assim. Então ele fala: Senhor, se te levarem para a morte, eu vou. Não, ninguém te leva de mim. Eu serei contigo até o final. Mas daí, passa um dia, passa 2, e aí já começa a esfriar. Aí Jesus fala: abraça o irmão. Ah, vou não, isso é da minha cabeça. Isso é a hora que você vê, você já está frio de novo. E a mesma boca que falou: Jesus, eu sou contigo, não importa a situação, é a mesma boca que vai negá-lo 3 vezes. A gente leu em Lucas 22, do 33 ao 34. Lucas 22, do 55 ao 62. Ele nega Jesus 3 vezes. O que derrubou Pedro foi a autoconfiança dele. É ele se achar bom em tudo, um autossuficiente. Eu consigo, eu posso, eu sou. Ele podia dominar na pescaria, mas no evangelho ele ainda não conhecia quem que ele estava chamando de Senhor. Ele ainda não entendia quem ele estava olhando nos olhos e falando: eu vou contigo, não importa onde seja. Quem confia na sua própria força, cai por ela mesma. E o que mais me deixa impactada nessa palavra, não precisa abrir, gente, esse é lá em Lucas 22, 54
64 até o 62. No 61, a Bíblia vai dizer assim: e virando-se Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como ele tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Virando-se o Senhor olhou para Pedro. Você imagina nesse momento, os olhos que ele viu, libertando pessoas de demônios, os olhos que ele viu, curando enfermos, os mesmos olhos olhando para ele, dizendo: tá vendo, Pedro? Você mesmo e a sua autoconfiança te arrastaram para cá. E no tópico 2, lá em João, não precisa abrir, lá em João, aí o tópico 2 eu coloquei o Pedro, depois que, é que eu estou resumindo tudo, gente, o tempo ali não é amigo não. Então Pedro nega Jesus, Jesus é levado, Jesus é crucificado, Jesus é morto e ressuscitou ao 3º dia. Só que quando Jesus morreu, na sexta-feira, Pedro fala lá no capítulo 21, no versículo 3 e 4, ele fala para os discípulos: eu vou voltar a pescar. Ou seja, eu vou voltar para as minhas práticas antigas. Eu vou voltar para o caminho que eu achava bom aos meus olhos. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a ouvir uma musiquinha aqui porque não dá nada. Eu vou voltar a tomar um negocinho aqui porque não dá nada. Eu vou voltar a sentar nas rodas aqui. Eu vou voltar a ir para a baladinha, não dá nada. E ele volta para o mar, da onde Jesus tinha tirado ele. Mas sabe algo lindo? Jesus foi atrás de Pedro. Então Pedro negou, Pedro voltou para as práticas, e agora Jesus vai restaurar a vida de Pedro. E aí a gente chega onde eu li. Jesus avista eles lá no meio, lá no barquinho. A Bíblia fala que eles estavam pescando, mas não pescou nada. Vamos agora voltar um pouquinho para o passado. Quando Jesus escolhe Pedro e os discípulos ali pela primeira vez, aonde que Pedro e os discípulos estavam? No mar, ou seja, o mesmo cenário. Então Jesus pega, olha e fala assim: tem algo de comer? Eles: não pescamos nada. Joga de novo então, porque enquanto isso eu vou pegando aqui, vou montando aqui. E aí Jesus então já deixa o cenário pronto e os discípulos puxam. Detalhe, eles não sabiam ainda que era Jesus. Só que quando eles puxam a rede, eu acho que um olha para o outro e fala: rapaz, isso não está, ó, vocês estão lembrando? Vocês lembram quem que fez isso aqui? A Bíblia fala que Pedro, com vergonha, ele tira toda a roupa e mergulha na água de vergonha. O mesmo mar que ele foi chamado para ser pescador de homem, ele voltou às práticas antigas. É o mesmo mar que Jesus chama ele pela segunda vez. E então Pedro vê Jesus e vai até a praia com ele. Penso eu que eles pensou assim: vamos levar o peixe para Jesus assar. Já tinha tudo preparado. Nossa, se vocês tivessem entendido, vocês davam glória, já estava tudo preparado. Quando você pensa, Jesus está fazendo milagre, Deus já fez o milagre. Quando você pensa, Jesus vai mudar minha situação, Jesus já mudou a situação. Então eles sentam, a Bíblia fala que eles jantam. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí na primeira vez eu imagino até João olhando e fala assim: eu amo. Eu amo, rapaz. Mas Jesus fala assim: mais do que estes? Com João na roda, João que foi até o Calvário com Jesus. E aí Pedro vai e fala: sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí eu acho que já acendeu alguma coisa dentro de Pedro.
O que Jesus quer falar comigo? E aí Pedro vai e fala: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Aí agora a gente vai parar e vai imaginar a cena. Pedro sentado em volta da fogueira. Eu imagino Jesus de frente com ele, a fogueira aqui. Ele olha para a fogueira, olha para Jesus e ele lembra da fogueira, porque se você prestou atenção, quando eu li, a hora que eles prenderam Jesus tinha fogo ali no meio, ou seja, tinha uma fogueira ali no meio. O mesmo cenário. Não sei se vocês conhecem Judá Bertelli, mas Judá Bertelli fala que tudo fala. E eu acredito que tudo fala. Então tá ali, Pedro, a fogueira e Jesus. Os mesmos olhos que ele olhou quando o galo cantou pela terceira vez, os mesmos olhos, olhando para ele e falando: Pedro, tu me amas? Na primeira vez eu imagino Jesus dizendo assim: Pedro, tu me ama? Responde, filho, porque eu estou curando você por dentro. Na segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Porque eu vi, Pedro, eu estava lá, Pedro, eu olhei nos teus olhos, Pedro. E pela terceira vez Jesus pergunta, e a Bíblia fala que Pedro entristeceu-se, porque eu imagino que ele olhou a fogueira, olhou os olhos e falou: Jesus, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Eu imagino que Pedro na verdade queria olhar para ele, dar um abraço nele e falar: Jesus, tu sabe que eu não queria te trair. Tu sabes que eu andei pelos meus próprios caminhos. Tu sabes, Jesus. Tu sabes, Jesus. Eu imagino Pedro olhando para ele, para os olhos dele de graça, misericórdia. Talvez você olhe para mim e fala: mas eu não nego. E se eu falar para vocês que vocês é Pedro todos os dias? Eu sou Pedro todos os dias. Porque antes de levar a mensagem aí, Deus fala primeiro aqui. Quantas vezes temos coragem de olhar nos olhos de Jesus e negá-lo? Imagina o peso que Pedro sentiu quando olhou nos olhos dele. E Jesus é tão misericordioso que ele fala assim: Pedro, eu estou te curando, eu estou te restaurando e eu estou confiando em você. Apacenta as minhas ovelhas. Se eu perguntar aqui para cada um: você tem um chamado? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo aqui foi chamado e escolhido para algo. Então é a confiança que Deus entrega nas tuas mãos. Deus não nos define pelos nossos fracassos. Pedro explodia, Pedro podia ser quem era, mas Jesus olhou e viu graça nele. E aí depois de ter negado, de ter voltado às práticas antigas, aí Deus pegou e restaurou. Aí você voltou para a igreja, se reconciliou com Jesus. E aí o que ele faz? Atos 2, 41. Vou mostrar para vocês o que Jesus faz. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. O homem, a qual hoje, nas igrejas, se tivesse negado, seria jogado de lado, seria descartado, seria
Não, você não serve, você negou Jesus. E veste aqui, ó, o terno aqui, você negou Jesus. Você não é digno de subir no altar. Aí vem Jesus e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Aí o homem vê a casa sendo cheia, ou seja, ele vê a descida do Espírito Santo, converte 3.000 almas e para por aí não. Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora 9, estavam sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando vendo Pedro e João entrar no templo, pediu esmola, e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Não, eu acho que você não entendeu, não. O cara até pouco tempo, vamos dizer, há um mês atrás, não é nem mês, isso é coisa de semana. Uma semana atrás, negou Jesus: não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Ah, Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O cara já está pregando para 3.000 almas, viu o batismo no Espírito Santo e agora levanta e anda em nome de Jesus. Aí lá em Atos 4, Pedro prega de novo. Atos 5, Pedro prega de novo. Peraí, eu acho que você não entendeu. Se você tivesse entendido, você dava glória. Deus pega o improvável, dá umas mexidinhas, dá uma limpadinha, alguém olha e fala assim: mas era assim, assado e assado. Aí Deus fala: mas eu enxergava Pedro já lá em Atos 2. Enquanto eu acredito que os discípulos olhavam e falavam assim: esse estourado não vai dar em nada, Deus olhava e falava assim: ele vai ver a descida, ele vai curar um coxo na porta Formosa, ele vai pregar para a igreja, é ele. Então quando alguém olhar para você e dizer assim: você não vai dar em nada, o profeta mentiu para você. Ir para um templo maior, você é louco, isso é loucura. Você, pastor, você, pastora. Mas quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Enquanto para os homens é improvável, Deus olha lá do lado e já enxerga Atos 2. Enquanto você está aqui, talvez você esteja na fase da negação, talvez você esteja na fase que saiu da igreja e voltou para o mar, ou talvez hoje aqui você já esteja sendo curado pelo Espírito, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: se você hoje entrou por aquela porta, Deus tem algo para você. Você não pode sair da mesma forma que você entrou. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Mas para isso acontecer é um passo. Não é um passo meu, não é um passo da banda que tocou aqui, é um passo seu. É um passo seu. E o que eu mais acho lindo em Jesus é que Jesus pega só os loucos. Jesus pega só os loucos. Porque o mesmo Pedro é o mesmo Pedro que negou Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus estava pregando para mais de 3.000 homens. Elias, que fez o fogo descer no altar, é o mesmo que correu para uma caverna e disse: eu quero a morte. Moisés foi o mesmo que foi prometido que estaria na terra prometida, ele não entrou na terra prometida. Nós estamos falando de homens, nós estamos falando de mulheres improváveis. Eu ouvi um negócio que eu achei muito interessante. Deus não escolhe super-heróis, porque super-heróis usam capa, ele usa máscara. Então você não precisa dar uma de sou super-herói, eu vou fingir que está tudo bem. Não. Vai ter dia que você vai ter que chegar, que você vai ter que se rasgar no altar. Vai ter dia que você vai ter que chegar aqui, você vai ter que olhar para alguém e falar assim: ora por mim porque eu não estou aguentando.
Para de querer ser um pedestal que não precisa de ninguém, não precisa de oração. Jesus, antes de ser levado, precisou de 3 com ele. Para de querer ser o fortão, para de querer ser, não, eu posso, eu consigo, eu sou, eu não. Para! Somos todos dependentes de um só Deus. Tira da sua mente, hoje, em nome de Jesus, que você é bom em algo, você não é bom em nada. Porque se eu subir aqui em cima para abrir a Bíblia e ler um versículo sem a presença dele, vocês vão embora do mesmo jeito, eu vou embora do mesmo jeito, nada acontece. É tudo pela graça e misericórdia dele. E Pedro, apesar de todas as doidices de Pedro nunca errou. Quando ele disse lá em, deixa eu só confirmar se é João. Agora eu não vou achar, quer ver? Só porque eu falei. Mas se eu não me engano foi em João, que ele fala assim: para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Detalhe, ele falou isso antes de tudo isso acontecer, tá? Ou seja, ele podia ser tudo, mas ele sempre estava ali no anzolzinho de Deus. E ele olha, Jesus está dando duras palavras e o povo tudo indo embora. Ele olha para os discípulos e ele fala assim: e vocês não vão embora também? Aí Pedro, eu imagino Pedro até dando um passo para frente assim: mas para onde iremos? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pode se levantar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui na fase da negação. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite na fase do tô voltando para o mundão. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite sendo curado. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o nível que você está hoje, você sobe. Todos hoje vai ficar curados em nome de Jesus. Porque hoje, Jesus, aquele que estava lá na areia da praia, olhando para Pedro, perguntando se ele, tu me amas, é o mesmo que está aqui nessa noite, olhando para você e dizendo, tu me amas. Porque é tão fácil seguir Jesus na hora dos milagres. É tão fácil seguir Jesus quando você vê a multiplicação. É tão fácil você seguir Jesus quando Ele está curando, quando é maravilhas acontecendo. Difícil é quando Ele foi preso. Difícil é quando você está numa luta. E você olha tudo à sua volta e parece que não tem nem mais escape. Aí é difícil. Aí eu quero ver você ter a coragem de estender o dedo para Pedro e julgar Pedro. Porque é fácil a gente estar aqui num ambiente desse, onde a gente sente a glória. Difícil é quando a gente chega em casa e todas as lutas espirituais que a gente passa, você sente dores no seu corpo e você deita, e aí você olha tudo desmoronando à sua volta, aí você fala, mas Jesus, na igreja estava uma bênção, e aí você fala, e aí Jesus? E Jesus fica em silêncio. O que você faz nessa hora? O que você faz na hora que a tempestade está quase virando o barco? Pois cantamos hoje aqui que nós somos um adorador por excelência. Será?
Será que quando a gente abre o aplicativo do banco e as coisas estão acabando e conta vencendo e a gente olha, não tem o dinheiro suficiente, o que você faz? Você ainda olha para Jesus e fala: eu te amo, Jesus. Porque aqui dentro todo mundo é bonitinho, todo mundo tem cara de crente, todo mundo tem cheiro de ovelha, mas e lá fora? Quando a realidade bate na porta, quando a fogueira está montada, o cenário está preparado, Satanás olha para a sua cara e fala: você estava com ele, e aí? Tem certeza que ainda somos adoradores por excelência? Quando Elias orou e o fogo desceu e o sol, a terra parou, eu acredito que Elias ficou: agora eu vou, agora o negócio vai. Aí Jezabel vai e fala: mata esse também. Não é isso que eu queria, não. Aí o que você faz? Corre para a caverna? Ou corre para o joelho? O homem acabou de fazer, orar e fogo descer, teve medo de uma mulher. O que você faz? Muitas vezes nós julgamos Pedro, julgamos Judas, mas e nós? Será que a gente está realmente preocupado com quem está aí do nosso lado? Porque é tão fácil a gente entrar aqui quando está tudo desmoronando, e aí você corre e chora e corre aos pés de Jesus, mas e quando está tudo bem, você parece que se esquece de voltar e agradecer. Eu acho que na igreja de vocês não acontece isso, né, pastor? E Deus cumpre, e Deus faz, Deus realiza milagres, e na hora, cadê todo mundo? Volta um. Qual estágio de Pedro você, nessa noite, está aqui essa noite? Porque eu já estive nos 3. E o mais doloroso deles, eu acho que é voltar para o mar. Claro que é negá-lo também, mas voltar para o mar, porque eu imagino Pedro dentro do barco, ele fechando os olhos e lembrando do mestre lá na areia e falando: Pedro, sai daí, vem ser pescador de homens. Eu acho que ele pensa: ixi. E ele pescando lá de novo, mesmo cenário. Porque o mesmo cenário que o inimigo muitas das vezes te coloca, talvez o inimigo te acusa, talvez o inimigo dispara: isso não é para você não, para onde que você vai? Nem dinheiro você tem, nem capacidade você tem, você não canta, você não prega, o que você quer fazer aí? Aí vem Jesus lá na pontinha da praia, assim, você olha de longe assim, joga para aquele lado. Você joga para o lado que ele mandou e você pesca. Eu imagino Pedro, nossa, eu imagino Pedro tendo 1 milhão de pensamentos naquela hora. Aí talvez você fale: não, isso só acontece com Pedro. Mentira, isso acontece com a gente todos os dias. Todos os dias. A única coisa que muda é que a gente veste uma roupa, finge que nada está acontecendo e vem para cá. É a única coisa que nos separa. Então nessa noite hoje, antes do louvor cantar, eu quero fazer uma oração. Quem quiser, o altar está livre, a casa do Senhor é livre. Se você quiser meter a cara na parede, se você quiser deitar aí no chão, o altar é livre para você. Fala o que você quiser, a casa é do seu pai. A casa é do seu pai. Não, se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser ficar no seu lugar, fique no seu lugar.
Mas Espírito Santo de Deus, quebra hoje em nós, Senhor, esse ego, essa máscara que colocamos, Jesus, e que hoje nós estamos na beira da praia com o Senhor, e o Senhor perguntando: tu me amas? E já tiramos tudo, já mergulhamos, já saímos das práticas antigas. Agora queremos, Pai, viver como Pedro em Atos 2, para frente, vivendo as tuas promessas. Espírito Santo de Deus, quebre em nós, Pai, todo ego, todo eu posso, eu sou. Nós não podemos nada, nós não somos nada, somente tu, Pai, pode algo neste lugar. Pai, abala as estruturas desse lugar. O meu irmão que entrou por essa porta hoje com depressão, que ela comece a saltar de alegria nesse momento. Pois aonde a presença do meu Pai está, a tristeza, ela não fica. Espírito Santo de Deus, que todo espírito suicida bata em retirada agora. Todo espírito de Pedro para voltar as práticas antigas, para uma caia por terra agora. Você vai ser Pedro, depois da conversão, Pedro que prega para 3.000 almas, Pedro que manda o coxo levantar. Ei, para com esse negócio de eu sou Pedro, eu sou agressivo. Não, Pedro é o que pregava para 3.000 almas. O Pedro que eu quero ser é o que fala: levanta e anda, vai, volta a enxergar. Vai, vamos, vai, vamos, todo mundo vai, dá glórias a Ele, vai. Não fique esperando que nós leve vocês ao nível de adoração. Chega disso, para tocar em você e você ficar emotivo. Chega disso. Entrou aqui dentro é glórias, glória, glória. Santo, santo. Você não é mais que ninguém. Os anjos, deixa eu te contar um segredo, eu acho que vocês não sabem não. Tem anjos que ficam lá do lado de Deus 24 horas, santo, santo, santo. Aí você entra aqui dentro. Desculpa a pergunta, o que você quer fazer no céu? Se tu não tem coragem de falar que Ele é santo aqui, tu quer fazer o que lá em cima? Tu é amigo de Deus? Tu é amigo? Ou você quer que Ele olhe para você quando Ele voltar e fala assim: afaste de mim, não te conheço. Mas eu estava na igreja, eu fui no Legacy todo sábado, eu fui no Rock todo sábado que tinha, todo domingo que tinha. Opa, você estava lá, mas o seu espírito não estava, a sua mente não estava. Quebra hoje, deixa eu te contar uma coisa, quebra hoje esse negócio de eu vou ficar aqui estático. E se a hora que nós sair por essa porta Ele voltar? Eu sei lá, eu pulo mesmo, eu dou glória a Deus mesmo. Eu cresci na Assembleia, eu não consigo quebrar isso, entrando numa batista. Então, deixa eu te contar uma coisa. Entrou aqui, é santo, glória. Não olha para o irmão, não olha para o outro, é santo, glória. Santo, glória. Santo, glória. Santo, glória a Deus. Santo, glória a Deus. A paz do seu irmão, glória, santo, glória, santo. Ai, você viu que fulano fez isso? Não vi, por quê? Porque eu estou ocupado. Santo, santo, santo. O dia, deixa eu te contar um outro segredo aqui que eu acho que você não sabe. O dia que a igreja entender que você não tem que olhar se o irmão está pregando descalço ou não. Você não tem que olhar se a irmã está assim ou não está assim, se a irmã cantou afinada ou não. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente entrar na igreja, glória a Deus. A paz, irmão, nossa, você está bonito hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe o que vai acontecer? E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Quando você parar de se preocupar o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, o avivamento acontece. Enquanto você estiver preocupado com o que o outro fala, com o que o outro diz, se a nota foi boa, se a pessoa que cantou foi afinada, desculpa, você está vindo aqui à toa. Quebra hoje, quebra hoje. Quebra hoje todo jugo dentro do teu coração. Quebra hoje. Espírito Santo de Deus, Pai, pousa sobre cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é que me basta.
Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. A tua graça é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem... O que seria? Se eu não tenho, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim
ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, sem ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. O que seria de você, o que seria de mim sem a presença dele? Consegue imaginar onde você estaria agora se ele não tivesse te resgatado? Sua pesca a noite toda.